mas eu acredito que a gente tem alguma mensagem para poder passar também. Eu gostaria de recordar aquele pessoal que estava conversando comigo mais cedo. Copérnico, polonês, disse que a Terra não era o centro do universo. Foi execrado, morreu isolado. O tal do Giordano Bruno fez a mesma coisa e foi morto e assassinado por causa disso. E quando ele estava sendo executado, depois de ter sido condenado à morte, ele disse assim: eu tenho mais medo da morte do que vocês têm, eu tenho menos medo da morte do que vocês têm das minhas ideias. Essa frase do Bruno, que eu vou repetir aqui para vocês: eu tenho menos medo da morte do que vocês têm das minhas ideias. Hoje, o mecanismo está querendo matar Bolsonaro. Tentaram matar literalmente com uma facada. E agora, ao ficar preso do jeito que ele está, é outra tentativa de assassinato de Bolsonaro. Bolsonaro poderia falar isso aí tranquilamente. Eu tenho menos medo da morte, porque ele é soldado, eu também sou. Ele é paraquedista, eu também sou. E nós nos orgulhamos de termos a hombridade, de termos jurado a defesa da pátria, assim como ele também. Então, pessoal, eu quero começar a minha fala mostrando para vocês a bandeira do Brasil. Eu vou ter que correr muito aqui na apresentação, mas eu quero mostrar para vocês a bandeira do Brasil e dizer que essa bandeira, ela é algo que nós juramos a defesa. É a nossa pátria amada, que só aparece uma vez na Constituição e duas vezes na hora do nosso hino. Esse termo pátria amada não era falado no Brasil. Não se falava nisso daí. E foi a marca registrada do governo Bolsonaro. Pátria amada Brasil. Tá certo? Então, vocês que estão aqui me orgulham. Eu tenho muito mais orgulho de vocês do que vocês de mim. Porque vocês me orgulham porque vocês estão aqui fora do Brasil. Estão defendendo o nosso país. Então, parabéns a vocês, parabéns aos organizadores e parabéns a todos vocês que estão aqui. Bem, vivemos um momento obscuro no Brasil. Eu já fiz um dia desses uma imagem, um vídeo lá em Brasília, mostrando a bandeira nacional que fica hasteada na Praça dos Três Poderes, totalmente escura. Existe uma lei brasileira que a bandeira só pode ficar hasteada permanentemente se ela for iluminada. O Brasil vive um apagão, e eu faço minhas as palavras aqui de Cícero, na Roma Antiga. A injustiça não pode ser transformada em lei. O Brasil vive um apagão das leis. Esta é a nossa realidade. A lei no Brasil foi mais ou menos aquilo que diz o ditado: essa lei é para inglês ver. A Constituição é para inglês ver. Vocês lembram desse ditado? É aquela lei que não vai ser obedecida. Essa é a nossa realidade. Pode passar, por favor. O que nos salvou, já numa viagem rápida na história, foi que nós tivemos escolas que foram fruto Pode passar o seguinte: escolas que foram fruto da educação católica que nós tivemos. Porque grande parte da história mundial, os cristãos sofreram perseguições. Nós tivemos esse período dos gladiadores, pode passando, os gladiadores se degladiando na arena e o povo gritando, querendo pão e sangue. Depois os cristãos sendo colocados na arena para serem comidos pelos leões. E a chegada do direito romano, que com isso daí nós passamos a imaginar, o mundo começou a viver a possibilidade de ter uma organização na base das leis. Se não existissem leis, como é que vocês, empresários, conseguiriam produzir aqui na Inglaterra ou em qualquer parte do mundo? Se não existisse uma organização societária, como é que a gente conseguiria viver todo mundo andando do jeito que queria ou fazendo o que queria no meio da sociedade? As leis, elas precisam existir. E não pode ser leis para inglês ver. Bem, ao mesmo tempo, pode passar o seguinte, ao mesmo tempo disso aí tudo, nós entendemos o seguinte: nós não fomos criados por Deus, porque somos criação de Deus, para vivermos isolados. Nós precisamos viver em sociedade. E para viver em sociedade, você necessita respirar a política. Minhas amigas, meus amigos, desde a concepção ou mesmo antes, nós dependemos da política. Mais agora, porque quando você tem um órgão no Brasil que está legislando, que está politicando, o que era um absurdo há pouco tempo atrás, e que foi combatido, sim, pelos governos militares, naquela coisa que Hélio mostrou aqui do pecado mortal nosso, que foram os governos militares,
temos órgãos da justiça que está legislando, fazendo política. Infelizmente, quando a política entra numa porta, a justiça sai na outra. Os nossos juízes, que vai ser mostrado daqui a pouco, eles, não todos, existem exceções, mas era para ser a regra. A exceção deveria ser o que está acontecendo hoje. Não, hoje é a regra. Os poucos juízes que fazem sim a justiça acontecer são exceção no Brasil, infelizmente. Pode passar o seguinte. Claro, tudo que sobe e desce, quanto mais alto, pior a queda. Isso aconteceu com o Império Romano. E a gente espera e acredita que pode acontecer sim com o Brasil no momento. O Hélio já falou aqui várias vezes, eu sou um militar e cheguei a general. Eu acho que vocês mais ou menos imaginam o que é você chegar ao posto de general. O que tem que ser feito. Eu fiquei quase 40 anos no Exército, fui promovido a general com 32 anos de serviço. E pedi para sair, porque recebi uma ordem que eu classifiquei como sendo absurda. E a partir do momento que você recebe uma ordem absurda, você ou questiona, ou você passa a ser conivente. É isso, eu pedi para sair. Eu me recusei a fazer isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A continência é um sinal de respeito. Nós prestamos a continência para alguém que a gente admira. Eu presto continência para todos vocês que organizaram esse evento. Presto continência para aqueles que me antecederam aqui. Para aquela gaúcha empresária, minha continência para a senhora, por favor. Eu tenho orgulho de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão empreendendo. Os empresários que ajudaram aqui ao trabalho aqui, no momento que o Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Norte, nós somos todo Rio Grande. Vocês ajudaram, minha continência para vocês. Mas, acima de tudo, eu fui formado para a guerra. Eu aprendi a guerrear. Mas eu aprendi a guerrear porque eu queria a paz. Quando você se prepara para a guerra, você tem sim que entender que o mais importante para você é a paz. E nós conseguimos no Brasil uma paz relativa, porque a paz é relativa. A democracia não pode ser relativizada. Eu estou vendo as pessoas falarem, abrindo a boca de falar em democracia. Esses caras que hoje estão nesses poderes aí que vocês conhecem, que eu não preciso dizer aqui agora, quando abrem e falam democracia, a gente quer democracia. Como é que um partido comunista quer democracia? Como é que um partido trabalhista como eles fazem quer democracia? Eles estão prostituindo, com todo respeito, as meninas que vendem o corpo para se sustentar ou sustentar suas famílias. Eles estão prostituindo a palavra democracia. É uma inversão de valores. É o que a gente vive no Brasil hoje. Nós vivemos uma inversão de valores. Católicas, elas nos ajudaram muito na formação. Eu não sou filho de militar e não fiz escola militar. Eu era aluno de colégio marista. Jesuítas foram para o Brasil catequizar o Brasil. Por isso nós tivemos uma pacificação no nosso período de Brasil Colônia e Brasil Império. Pacificação relativa, né? Algumas guerras aconteceram, mas todas elas acabaram sem dizimarem os oponentes. Havia uma pacificação e os oponentes eram trazidos e anistiados. O Brasil já viveu 84 anistias até hoje. Vocês sabiam disso? Nós já tivemos 84 anistias na história política do Brasil. Esta anistia ainda agora é mais uma que a gente quer no meio das 84. Vocês imaginam o que é isso? E a esquerda que foi anistiada e se beneficia com isso até monetariamente, até hoje, ainda acredita que não. Muito bem. Eu tenho algumas frases colocadas aqui, eu pediria que vocês fossem lendo na medida que a gente vai discorrendo, porque as ideias são muitas e meu tempo aqui é pouco, eu estou vendo que já estão querendo me jogar para fora. Não, né? Já estou acabando, tenho dito. Tem que fazer assim, né? Mas olha, eu não posso acabar aqui agora antes de dizer que a tarefa mais urgente do conservadorismo moderno é libertar a educação do controle estatal e devolvê-la às pessoas. Nós tivemos a educação roubada dos pais, quando foi proibido pelo Estatuto do ECA e do adolescente de que o controle pátrio pudesse acontecer de uma forma clara, objetiva. O ser humano, ele reage àquilo que ele encontra e recebe como sendo oposição a ele. Olha, criança, não pode fazer isso, isso é errado. Olha, criança, isso está errado, eu não lhe falei. Olha, criança, por favor, não é assim. Você tem que começar a aplicar castigos, não físicos, o castigo psicológico, o castigo de deixar proibir de usar uma coisa, proibir de fazer outra. Isto nós precisamos continuar fazendo com os nossos. Eu não tenho mais filhos nessa idade, eu tenho netos, só tenho 6 netos. 4 meninas e 2 meninos.
E eu sei que os pais educam desse jeito, tira aquela condição dele poder fazer alguma coisa, é o castigo que acontece. Mas os meus filhos e eu fomos educados na lei do Chico Brito. E eu não me transformo. Vocês sabem o que é isso, lei do Chico Brito? A lei do Chico Brito. Escreveu, não leu? Essa frase você conhece. Foi educada nela também, com certeza. Pode passar a próxima. Pessoal, gente que foi educada, que aprendeu o respeito, aprendeu os valores, porque isso foi perdido no Brasil. Nós perdemos, como já foi falado aqui, o respeito aos valores, à família, aos pais. O poder pátrio foi roubado da sociedade. Muito bem. Moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Eu pergunto a vocês, vocês enxergam a verdade feita na política do Brasil hoje? Não. Sim ou não? Não. Vocês enxergam a justiça feita no Brasil hoje? Não. Vocês enxergam a verdade quando Bolsonaro fala e diz que é incorruptível, imbrochável, aqueles ídolos da vida? Sim, né? Eu estou vendo que algumas pessoas falaram, a gente tem que perguntar isso aí depois, mais seriamente para ele. Mas, aquela medalha dos 3 Is, aquela medalha, pessoal, por favor, hein? Eu tenho a mesma idade que Bolsonaro, então vocês não me agridam. Eu estou admitindo, tá certo? Eu estou admitindo, tá? Então, por favor, nós precisamos batalhar por aquilo que a gente acredita. Quando a gente chega de manhã cedo na frente do espelho, pode passar o seguinte, quando a gente chega na frente do espelho de manhã cedo e olha pra gente, a gente olha pra gente de manhã cedo no espelho, a gente olha e diz assim, você vai viver um dia de decisões na sua vida. É isso que a gente faz. Deus nos faz acordar, ou nos permite acordar, para vivermos um dia de decisão nas nossas vidas. Isso é a coisa mais bela que tem no mundo, por pior que a gente possa parecer ser, não tem dúvida. Ele nos fez assim e a gente está feliz por sermos assim, tá bom? É claro que uma certa cultura começou a mostrar que não, é melhor que você seja assado, né? O cabelo tem que ser de um jeito, né? Tem que pintar, tem que mudar o nariz, tem que mudar a boca. Não, calma, nós somos feitos assim, essa é a ordem natural das coisas. Tudo bem. A hegemonia da esquerda. Eu sinto muito, essa figura aqui assim agora, é um ministro que vai ter segurança presidencial. Esse cara vai ter direito à segurança da presidência da República, isto é, os militares, Hélio que trabalhou na segurança, eu não, mas os militares que fazem segurança vão ter que fazer segurança para ele, um invasor de propriedades. Esse cara é um infrator da lei, está lá. Aí eu digo, para ser ministro desse governo, não precisa ter currículo vitae. Tem que ter o quê? Folha com vida. Ficha na polícia. Literalmente, ficha na polícia. Ok, seguinte. Bem, que nós vivemos no Brasil, muito feliz. A ascensão do conservadorismo foi uma coisa maravilhosa para nós e a gente não pode fugir disso. Esta é a nossa pauta, esta é a nossa defesa, esta é a nossa bandeira, juntamente com a bandeira do Brasil. Ok? Pode passar o seguinte. Reação parlamentar. Isso é o que eu e Bia e Hélio temos feito desde 2018, quando fomos eleitos diplomados, e 2019, quando assumimos. Temos 7 anos de mandato. Eu e Bia fomos processados em 2019, logo que assumimos, abrindo um processo contra nós por estarmos organizando e participando de atos terroristas e organizando atos antidemocráticos. Tá certo? Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, ele arquivou o inquérito e abriu um outro inquérito e eu fiquei sem saber se eu era culpado ou inocente. Até hoje eu não sei. Ele não me disse. Ele só tirou meu nome do inquérito e acabou com o inquérito. Bem, seguinte, pode passar o seguinte, porque eu tenho orgulho de dizer que este cabra, Santo Papa João Paulo II, foi o cara que foi o grande responsável pela queda do Muro de Berlim. Eu morei na Polônia, eu tenho orgulho de ter conhecido a vida dele. Tenho orgulho de ter participado de alguma coisa, de um jeito ou de outro, na vida do Santo Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. Esse cara foi o cara que simplesmente quebrou essa estrutura. E nós estamos precisando hoje de caras como esse rapaz que entrou aqui agora, a gente não combinou não. Tá? Quando ele fez esse filme, ele ousou desafiar o mecanismo. Mais ou menos é aquilo que a gente diz. Ele pode falar isso, Sérgio, agora. Eu tenho menos medo da morte do que vocês têm, do que esse filme está mostrando para o mundo, que nós não vivemos dentro de um regime democrático.
que a gente não tem liberdade no Brasil. Esta é a nossa realidade hoje no Brasil. Pode passar o seguinte, por favor. As ilhas de resistência, também já Bia falou aqui assim, não estou querendo ser repetitivo, mas a grande ilha de resistência é a família. E eu digo para vocês, nós precisamos resgatar esta resistência, porque ela está alquebrada, ela está machucada e desacreditando nela mesma. Ela está desacreditando nela mesma. Conservadorismo significa fidelidade. Já passei. Conservadorismo significa fidelidade, constância, firmeza. Não é coisa para homens de geleia. Essa frase do Olavo, ela ficou perdida no espaço. A gente conseguiu resgatar ela aqui assim, porque é simplesmente sensacional. E para concluir, nós temos que lembrar eu quis fazer diferente, porque eu sabia que pouca gente, talvez ninguém citasse ele aqui. Porque eu lembro de como se fosse hoje, eu e Bolsonaro temos um ano de diferença, apesar de termos a mesma idade. Ele teve que passar por uma rotina antes de mim e eu fui direto para a academia. Então, eu sou de 76 e ele é de 77. Mas Bolsonaro, quando saiu como capitão, eu já tinha feito a escola de aperfeiçoamento e estava no Rio de Janeiro. Bolsonaro e Dr. Enéas foram dois exemplos perdidos dentro do Congresso Nacional. Eram os dois. Enéas depois saiu, morreu, ficou só Bolsonaro. Em 2019, nós éramos 54 com a chegada da Bia no nosso partido. E depois, quando houve a ruptura no final do ano de 2019, nós passamos a ser leais a Bolsonaro só em torno de uns 17. Leais a Bolsonaro, eu digo leais ao país, porque outros que ficaram do outro lado se venderam, aceitaram o código de barras. Me desculpem as meninas que estão presentes, eu quero cumprimentá-las inclusive especialmente, mas eu digo que nós fazemos parte hoje da geração código de barras. O código de barras é onde tem o preço da gente, não é isso? O preço está no código de barras. Então, alguns de nós andamos com o código de barras na testa, porque aceitamos o preço. Outros, o código de barra fica numa outra parte do corpo, né? Atrás, tá bom? E outros, como nós, com certeza não aceitamos colocar código de barras. Eu não tenho preço. Então, Bolsonaro é um cara que não tem preço, e a gente tem orgulho, sim, de estarmos do lado certo, do lado da verdade, e essa verdade não vai tardar a surgir. Gostaria de terminar praticamente dizendo que eu tenho muita tristeza de que, como falou a Tati, aqui está o cisne negro do país. As nossas universidades públicas, principalmente, elas se transformaram naquilo que a gente precisa dizer que é o nosso cisne negro. O que tem de errado lá dentro das universidades, pagos com o nosso dinheiro, é algo incrível. Não existe trabalho científico quase nenhum que a gente possa aproveitar que tenha sido feito dentro das universidades públicas, repito. Por quê? Porque na universidade privada, na particular, o aluno quer ter aula. O professor sabe que se ele não der aula, ele não tem o lugar dele garantido. E aí talvez tenha sido um dos maiores cânceres do nosso país, o tal do concurso público. Meus amigos, minhas amigas, a coisa no Brasil deixou de existir quando o merecimento foi colocado no lixo, e o que vale é a indicação. Poucas vezes vocês vão me ouvir dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não tiro nem a carteira. Eu preciso ser chamado, e prefiro ser chamado de Eliezer Girão, filho de Dona Elita. Por um acaso, sou militar do Exército com muito orgulho, porque conquistei esse espaço. E, com certeza absoluta, pode passar ao final. Com certeza absoluta, estou muito orgulhoso de ter sido eleito e reeleito pelo povo potiguar, tá certo? E mais ainda por estar participando desse evento aqui com vocês. Eu sei que já acabou o meu tempo há muito tempo, mas nós precisamos entender o seguinte: nós vivemos uma guerra pela verdade. Este é o momento que a gente precisa entender. É a hora da onça beber água. Pode botar lá no final agora, a última. É a hora da onça beber água. Pode passar, pode passar. A última. Ah, Samuel não ficou aqui. Não salvou aqui a onça beber água. Bem, é uma imagem que eu tenho da onça bebendo água, que eu expliquei aqui antes, aqui assim, mas eu quero só rapidamente dizer para vocês o seguinte: brasileiro. A onça
Onça né, que aqui chama pintada. de jaguar. E a onça, quando ela vai beber água, que ela precisa beber água, assim como nós também, aliás, eu estou precisando beber água também. A onça, quando bebe água, ela sabe que ela está num momento de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade dela não pode ser total, ela tem que se prevenir em relação a isso. Então ela baixa a cabeça, coloca a língua dentro da água e tira a água para dentro dela com a língua. E os olhares dela estão focados com sensores de 360 graus. Então é muito orgulhoso para mim dizer para vocês, nós brasileiros, hoje e sempre, estamos no momento de decisão. Não passou, diferentemente do que alguns pensam, não passou a hora da onça beber água para o nosso país. Ela permanece ativa, essa hora é agora. E nós precisamos reagir como brasileiros, porque a hora é agora. Se não tivermos ajuda interna, estamos tendo a ajuda de Deus, porque nos mantém vivos e com vontade. Estamos tendo a ajuda de Deus, porque mantém os nossos líderes vivos. Porque, sim, nós temos líderes no Brasil. A esquerda não tem. A esquerda tem bandidos, a esquerda tem vagabundos mandando na vida. Mas nós não, nós temos líderes. E nós temos também ajuda externa, que está chegando. Eu espero que ela seja mais intensa, o mais rápido possível. Que ela venha de outros continentes, que ela venha de outros países. Mas que ela venha, porque nós precisamos. Muito obrigado. Hoje é a última sessão presencial aqui de